Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula do módulo 15, Dash. E agora, então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar um componente, que é o componente que permite a inserção de texto dentro de uma interface gráfica Dash, tá? Então, vamos lá, mãos à obra, então, pessoal. Aqui eu já tenho o meu Google Colab já aberto. Se você não sabe como é que faz para abrir, eu vou mostrar rapidamente aqui, ó. Você vai no Google, digita Google Colab, e automaticamente eu já estou logado na minha conta Google. Se você clicar nesse primeiro resultado, vai aparecer uma janelinha aqui, ó, tá vendo? E você cria um novo notebook, ele gera um arquivo para você no seu Google Drive e já tem toda essa planilha aqui bonitinha, ele começa assim, tá? Então aqui eu vou colocar pip install, exclamação pip install, Jupyter Dash. Na descrição do vídeo tem como você fazer esse código, tem esse código. Enfim, então se você ficar com dúvida de como digita, pode ir lá pegar, copiar, colar e fazer o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Muito bem, então ele está fazendo a instalação. É, enfim, ele vai colocar aqui para a gente a biblioteca que é necessária para rodar, para fazer isso aqui funcionar, tá? Os componentes aqui de interface gráfica do Dash funcionarem. Ele fez a instalação bem sucedida, legal. E aqui eu já coloquei numa segunda célula, pessoal, de execução, uma coisa que é importante, que é o estilo de formatação HTML, né? Que é um arquivo CSS, ou seja, é um arquivo de estilo de HTML que indica a fonte, tamanho de fonte, se for cabeçalho, enfim, ele especifica tudo, tá? E é um arquivo de internet. Muito bem, então aqui eu vou from Jupyter Dash. Eu já tô. Você viu que ele fez a instalação correta porque ele já está autocompletando, tá? Então aqui Jupyter Dash, ok. E aí a gente vai precisar de dois componentes: o import dash core components as DCC and import dash HTML components as HTML. Ok. Então, feito isso, pessoal, nosso próximo passo é realizar o quê? Eu vou criar nosso aplicativo, tá? Nossa interface aqui através do aplicativo, que é um Jupyter Dash. Ele vai ter o campo name. E aqui eu vou colocar external style sheets, que vai definir aqui como é que vai ser a aparência, né? Dos componentes HTML que a gente vai usar. E eu vou usar sempre essa referência aqui, tá? Muito bem. Agora eu vou pegar o app layout e vou botar um html.div. E aqui é importante, pessoal, porque eu vou botar uma lista de componentes, tá? Então eu poderia botar mais de um componente dentro dessa lista. Então, o primeiro componente dessa lista é um HTML label. HTML label. Label. Ele não apareceu ali, mas ok. Então, esse HTML label é o primeiro componente, que é um componente, por sinal, HTML, que a gente vai colocar na nossa página, que vai ser o nosso aplicativo, tá? E aqui eu vou separar por vírgulas, porque aí vem o próximo componente, que é um core component. Então, por quê? Porque não é um componente estático de HTML. Ele pode ser, enfim, ele pode ser dinâmico, ele pode receber valor, por exemplo, tá? E ele é do tipo input, é o componente input, tá? Que é o componente que permite a gente digitar. E aqui o value é o valor inicial que vai aparecer nessa interface gráfica. O tipo é texto, mas poderia ser number, poderia ser outros tipos, tá? Enfim, e aí você finalizou aqui, ó. Finalizei essa lista de componentes. E agora, o que eu posso fazer? Eu vou definir como é que eu vou colocar organizar esses componentes. Eu posso organizar no estilo de uma coluna única, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou botar style e eu vou botar column count. Então, veja que como eu tenho uma lista de componentes, eu posso, então, colocar para essa lista uma organização, propor uma organização diferente, em uma coluna, em duas colunas, enfim, tá? Depois a gente faz testes relacionados a essa questão, certo? Então veja que esse estilo aqui, ele vem depois da lista. Então você fala assim, ó, tem essa lista de componentes, como é que eu vou organizar?
E aqui eu venho app run server debug igual a true. Pronto. Então agora sim eu vou poder rodar, pessoal. Vamos colocar aqui, vou rodar. It's running. Ok, clico aqui e aparece então finalmente a nossa interface. Tá vendo aqui, ó? Então aqui ele já botou um texto inicial. Eu posso colocar aqui, ó, um texto novo. Pronto, tá? Agora, o que que é interessante? Como é que eu faço para pegar o valor que foi digitado aqui e usar para rodar um programa, fazer alguma coisa com isso, né? Com esse valor? A gente vai ver mais para frente. A gente ainda está aprendendo quais são os possíveis componentes que a gente pode criar, que a gente pode ter dentro da nossa interface. E depois, é claro, a gente vai juntar tudo, a gente vai colocar tudo numa interface única, vai usar tudo isso daí, tá? Mas enfim, pelo menos a gente já está conhecendo os tipos de componentes que a gente tem e tal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, a gente vai falar de um componente chamado Slider. O que será que eu posso fazer com esse componente? É isso que eu vou mostrar na aula que vem. Obrigado, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!